Olá moçada, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso curso da Lei 8.112, hoje é a aula 58, abordando o artigo 116, que vai tratar do título 4 do regime disciplinar, e estamos falando do capítulo 1 dos deveres. E aqui é importante, numa determinada aula, lá no passado, eu disse para você que a tua relação perante a administração pública, quando se presta um concurso público, vai ocupar um cargo público efetivo, que um dos requisitos do cargo público efetivo é que se preste o concurso público e é regido pela essa Lei 8.112/90, que a gente chama de maneira geral Estatuto do Servidor Público Civil da União, da Administração Pública Direta, autarquia e fundações públicas federais. Eu disse a você que essa relação que você tem, então, passa a ser não é uma relação contratual de trabalho, mas uma relação política administrativa, regida pelo direito público, onde as partes não encontram-se em pé de igualdade. Mas diz que você tem direitos, tem vantagens, na verdade você tem deveres, você tem proibições, você tem penalidades e você tem responsabilidades. E agora nós vamos entrar então nesse regime disciplinar, onde vamos ter que observar esses deveres, vamos ter que observar essas proibições, vamos observar também as penalidades, grande ponto cobrado em prova, e um dos pontos que nesse último ano aí de 2015, 2014, começo em 2016, tem sido bastante relevado em provas, que é sobre a responsabilidade do servidor público perante o Estatuto. Aí o artigo 116 traz para vocês, são deveres do servidor. Gente, veja só, é lógico que o artigo aqui, ele não é um artigo, e esse é o entendimento, taxativo, dizendo que são somente esses deveres. Porque você, quando vem para a administração pública, toma posse e começa a exercer o teu cargo público, você tem alguns deveres já elencados ali com você, como o dever de probidade, dever de obediência, dever de eficiência. Tem inúmeros deveres ali colocados, até mesmo colocados pela moral comum, na prática dos teus atos durante todo o dia, na tua atividade como servidor público, queira estar como servidor público, queira estar fora da administração pública, também no teu lazer, as situações que você tem que preservar a instituição pública, e também o princípio da moralidade, que trata também dessa postura perante a administração pública que você deve ter. E eu não digo só esse princípio da moralidade, mas os princípios em si. Aí você tem esses deveres colocados no artigo 116, que não são artigos taxativos, mas que dizem assim, que não é um artigo taxativo, mas assim diz para você, traz alguns deveres ali. Aconselho meramente você decorar. Aí tem lá o inciso 2, ser leal às instituições a que servir. Mas professor, será que precisaria estar escrito isso daí? Tem que estar escrito, gente. Por quê? Porque numa penalidade que você venha a sofrer, lembre-se que a administração pública, ela tem que motivar o ato. E ela só pode praticar os atos com base na lei. Então ela não pode meramente chamar a tua atenção porque você deixou de observar um dever meramente de uma maneira fugaz, assim, ao vento. Ela precisa dizer que você, servidor público, foi chamado a tua atenção porque o artigo 116, inciso 2, você não observou, você falhou. E lembre-se, quando você, servidor público, comete uma atitude ilícita contra a administração pública, a ideia que passa-se na cabeça da administração pública que o cometimento disso ocorreu porque você não observou a legislação, não observou os princípios, não observou a norma, mas não porque você não quis ou assim quis se proceder. O que aconteceu por alguma situação, talvez o excesso de leis, talvez o excesso de princípios, talvez o excesso de normas, e naquele momento você acabou se confundindo e praticou aquela conduta. Sempre é dado um crédito a você. Então esse artigo 116 é meramente de coreba. Não destacaria para você um que recentemente caiu em prova, atender com presteza, o inciso 5, né?
ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas protegidas por sigilo. Inciso 7, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público, o princípio da economicidade colocado aqui. O 8, guardar sigilo sobre assunto de repartição, nada a acrescentar, né? Só toma cuidado, ó, o parágrafo único ele faz um destaque para você. Por quê? O inciso 12, ele fala assim, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Se você tem ciência de um ato ilegal, uma ciência de uma omissão que é ilícita, ciência de um abuso de poder, você tem que representar, você tem que demonstrar o fato perante aquele que vai tomar as providências. Aí o parágrafo único diz assim, a representação de que trata o inciso 12, que a gente acabou de ler, será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa. Então significa dizer o seguinte, se você percebe que aquele servidor está cometendo uma atitude ilícita, você tem que comunicar isso à autoridade superior que vai tomar o fato. Mas cuidado, olha o que ele fala aqui. Presta atenção aqui, que é bem sutil. Diz assim, a representação será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulado. Certo? Assegurando o representado pela defesa. Esse indivíduo que você está, vou fazer uma brincadeira, está dedando ali, na verdade, ele tem direito a conhecer que você fez isso, tem até para poder exercer ampla defesa, mas ele só vai conhecer que você fez essa representação se isso for adiante e houver a necessidade da ampla defesa, porque na verdade aquela autoridade pode fazer sim uma investigação que a gente chama sindicância e ela se divide em dois momentos. Quando tiver a matéria, oportunamente na matéria a gente vai fazer essa divisão. E se ela é uma meramente investigação que não tem o cunho punitivo ainda, não há necessidade daquele que está sendo investigado de tomar o conhecimento que você ou assim o representou. Agora, a partir do momento que ele possa sofrer uma punição, ele tem que saber até para exercer uma defesa, porque pode ter um sentido de brigas de vaidade aí para evitar isso daí. Aí esse artigo 116, olha como ele foi tratado pela Fundação Carlos Chagas no TRF4. Diz assim, não é considerado dever dos servidores públicos, dentre outros. Então, só exigiu a decoreba. O tratamento de pessoas com urbanidade é considerado. O zelo pela economia do material é considerado. Letra C, o cumprimento de todas as ordens superiores. Errado. O cumprimento de todas as ordens superiores, vírgula, desde que não manifestamente ilegal. Então, por isso que está errada a letra C. A representação contra a omissão, abuso de poder. Letra E, o zelo pela conservação do patrimônio público. Gabarito C. Então, veja, você tem que cumprir as ordens do teu superior? Tem, todas, desde que sejam manifestamente legais. E legais quer dizer que ele tem a competência para te dar essa ordem. Porque se ele não tem a competência para te dar essa ordem, você não tem que cumprir nem obedecer, porque ela está numa situação de ilegalidade. Ficou claro aí? Tranquilão o artigo 116, decoreba mesmo, tá? Beijinho no coração, felicidades, sucesso, até a nossa próxima aula. Tchau!